de número 20. Hoje nós vamos falar sobre duas virtudes muito importantes na vida dos crentes. Você sabe a diferença de sabedoria e inteligência? Existem muitas pessoas que são inteligentes, mas não são sábios. Inteligência, a habilidade, a facilidade de aprendizado, de absorver conhecimento. Mas a sabedoria é a prática do que se sabe. Para você tirar uma informação que está dentro da sua mente ou dentro da sua alma para fora, você precisa vencer inúmeras situações. A sabedoria de longe não é inteligência. Não. Existem muitas pessoas inteligentes que não são sábias. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos ser sábios. Precisamos tirar as coisas que temos recebido, as coisas que estão sendo inseridas dia após dia por Deus em nós e colocarmos do lado de fora. Não podemos ser um armazém de informações. E depois, vamos fazer o quê com tanta informação? É aquela velha história, né? Eu sei o que tem que ser feito, mas eu não consigo fazer. O que faltou? Sabedoria. Daniel 2:20 diz assim: falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Quem sabe na sua Bíblia está o poder. Podemos assentar. Paulo, em Efésios, ele faz uma pequena recapitulação sobre as artimanhas do inimigo e sobre todo esse esquema de Satanás. Em Coríntios, ele fala sobre as estratégias de Satanás que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que Satanás projeta? Ele projeta capturar a nossa mente e a nossa ordem de raciocínio para que nós sejamos reféns da nossa visão, daquilo que nós enxergamos. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós não somos guiados por vista, mas pela fé. Porque existem muitas pessoas que são guiadas por vista. Então a palavra do Senhor nos ensina que a fé é que tem que ser o nosso condutor, aquilo que nos conduz, aquilo que nos dirige, aquilo que nos norteia. Se Satanás capturar a nossa origem racional, a nossa origem de raciocínio, o que vai acontecer conosco? A força será totalmente impossível de acontecer. Não haverá força e não haverá poder. Por quê? Porque se eu não acredito, se eu não tenho fé, se eu não busco, se eu não luto contra as informações que chegam até mim, eu não tenho condições de ser forte. Se eu aceito as informações como regra geral da minha vida, eu não vou ter forças para poder lutar. Então, o que Satanás faz? Ele captura o nosso raciocínio, ele captura a nossa mente para que nós não pensemos, para que nós simplesmente recebamos informações de fora e por meio dessas informações nós começamos a trabalhar a nossa falência, sendo que as ondas, a origem do nosso raciocínio e da nossa mente não pode vir de fora, vem de dentro. Por isso que Jesus diz que quem tem o Espírito, rios de água viva fluirão do vosso ventre. Saltará. Por quê? Porque todo conhecimento que eu preciso, todas as informações para combater as circunstâncias da vida não virão do lado de fora, mas virão do lado de dentro. Então o que Satanás faz? Ele faz o seguinte, ele faz com que nós estejamos abertos para capturar todas as informações que vêm do lado de fora e sejamos resistentes a qualquer possibilidade de renovação, de instrução do lado de dentro. Porque a sabedoria é o poder que nós temos de vencermos o nosso mal, a nossa inclinação e colocarmos o que sabemos do lado de fora. O sábio não é aquele que sabe. O sábio é aquele que venceu a própria vontade,
o próprio sentimento, a própria amargura, o próprio eu e colocou o que sabe do lado de fora. Ele passa por cima do orgulho dele, ele passa por cima do que ele gosta, ele passa por cima do que ele quer para fazer o que é útil, o que vai ser funcional. Porque inúmeras coisas que fazemos não são funcionais. Elas não têm um objetivo. E quando nós somos sábios, nós fazemos coisas objetivas, coisas que irão desencadear uma situação favorável, benéfica para nós. Mas quando fazemos coisas simplesmente por fazer, essas coisas contribuirão diretamente para o nosso afundamento, para a nossa destruição. Complexo inicialmente, não? Você acordou agora e falou, pastor, o que é está acontecendo? Então, vamos lá. Daniel estava cativo na Babilônia, debaixo do governo de Nabucodonosor. Deus, Senhor, acima de tudo, que prosperou Nabucodonosor e fez Babilônia um celeiro, uma cesta para disciplinar Israel. E ali estava Israel, e veio uma leva de moços, de príncipes muito preciosos, e no meio dele estava Daniel. Tinha outros 3, Ananias, Misael e Azarias, mas Daniel se destacou dentre os 3 pela sua iniciativa de estar com pessoas. E a iniciativa que faz as pessoas serem destacadas é a iniciativa da autopreservação. A maior iniciativa que atrai os olhos de Deus para você é ver você se preservando, se protegendo, dizendo, não, isso eu não quero porque me faz mal. Não, isso eu não posso porque vai me prejudicar. Deus ama quem se cuida, Deus ama quem se preserva, Deus ama quem mantém puro e limpo o próprio coração, Deus ama esse trabalho e essa obra. E quando Daniel disse, eu não vou me contaminar com todas as iguarias do rei, ele chama a atenção de Deus naquele momento. Porque Deus olha para Daniel e diz, alguém que tem tanto zelo e tanto cuidado para não se misturar de tal maneira, certamente será útil em todos os meus projetos. E Daniel foi útil certamente, você conhece a história dele. E Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho revelava uma situação política de toda a Babilônia em tempos futuros. E a Bíblia diz assim, que o rei foi tirado dele a interpretação do sonho e também o sonho. E aquilo começou a perturbar o rei, ele ficou muito angustiado. A Bíblia diz assim, em Daniel capítulo 2, versículo 1. O sonho segundo, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Daniel 2, 1. Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Ele perdeu o sono, passou-se o sono. Ele perdeu o sono e ficou perturbado por causa daquele sonho que ele tinha. E ele ficou muito angustiado. Porque ele não lembrava, ele sabia que tinha sonhado, mas ele não lembrava o quê, e ele nem sabia o que significava aquilo. Ele sabia que tinha sonhado alguma coisa importante, só que ele não sabia o quê. E a Bíblia diz que ele chama os seus sábios, os seus astrólogos, e na época, os reinos e os governos, acreditava-se muito na astrologia, acreditava-se muito em pessoas que discerniam o futuro. E ele tinha no seu reino esse tipo de preparação, e ele não chama Daniel, nem Misael, nem Ananias, nem Azarias, porque eles não eram caldeus, e ele queria uma opinião dos caldeus, ele queria dar aquela situação íntima dele, daquele sonho, aquela abertura íntima para o seu povo. Ele não queria colocar um estrangeiro no meio daquela situação tão íntima, porque ele estava muito perturbado. Então ele chega para os seus astrólogos e diz assim, eu tive um sonho, me perturbou, só que o sonho passou-se de mim, eu não estou lembrando, eu não sei, e eu quero que vocês digam o sonho e a interpretação. Os astrólogos ficaram muito preocupados. Por quê? Porque se ainda Nabucodonosor dissesse o sonho, eles poderiam inventar alguma interpretação. Mas como não diz o sonho, como é que nós vamos dizer o que é que esse homem sonhou? O que é que passou na cabeça deste homem? Versículo de número 8. E eles começaram a sondar o rei, dizendo, não, rei, diga para nós o que o senhor sonhou, como é que é possível nós dizermos a interpretação. O rei percebe uma sutileza ardilosa no meio dos seus astrólogos, dos caldeus. Ele diz assim,
Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Todos os povos sempre creram em muitos deuses. Eles criam em deuses domésticos, eles criam em deuses da lavoura, deuses da agricultura, enfim. E eles criam que existia alguns deuses que eram superior àqueles deuses domésticos. Deuses que não habitavam com os homens. Deuses que não se misturavam com as situações humanas. Então, eles olham para o rei e dizem assim para o rei: rei, claro que eles não estavam falando aqui de Deus, Jeová, nada disso. Eles estavam falando que, por mais que eles consultassem os deuses domésticos deles, eles não iam ter essa informação. E que essa informação estava guardada com algum rei, algum deus distante, superior, os deuses que não habitam com a carne. Eu conheço um Deus único, e você também, que é soberano, absoluto, tem um mundo na palma da mão, e que um dia resolveu morar dentro do coração de carne. Essa dedução deles, se eles estavam querendo insinuar alguma coisa sobre algum Deus ou até mesmo o nosso, é totalmente contrária. Porque o nosso Deus, Ele habita em nós e Ele é por nós. Por mais que eles tinham deuses e deuses e deuses e deuses, eles não conheciam um Deus tão grande, tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão simples, tão humilde, que quis habitar junto com os homens. E eles veem aquilo como se estivesse numa distância muito grande daquilo que eles podiam alcançar. O rei precisava de algo que ninguém podia lhe oferecer. Toda a riqueza, todo o recurso, toda a fama babilônica, nada podia lhe oferecer. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você olha para as pessoas ímpias, às vezes você olha para a situação secular, às vezes você olha para as pessoas que muitas vezes possuem coisas que você gostaria de possuir. E às vezes você é fermentado por uma certa frustração, por uma certa tristeza, alguns se dão até um abatimento, dizendo: por que aquele tem isso, eu não tenho? Por que aquele tem tal, vive daquela maneira, possui? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você possuímos a maior grandeza que pode existir neste universo. Eu e você possuímos a única bênção, o único tesouro que um ser humano pode alcançar, que é a presença de Deus. Os astrólogos, os magos, os caldeus chegaram a uma conclusão, que aquilo que estava no coração do rei, eles não podiam discernir nem trazer qualquer tipo de explicação ou explanação. O mundo, os homens, a impiedade, os seres humanos, um dia chegarão a uma conclusão. Alguns agora, outros amanhã, outros já chegaram, que existem coisas que a inteligência deles não alcança, que o dinheiro deles não alcança, que a fama, que os diplomas, que tudo que eles possuem não alcança, e que está escondido em Deus e com Deus. E Ele dá a quem quer. E Ele ofereceu para mim e para você, para a igreja, o seu único filho, para que nós pudéssemos ter sabedoria e força. Eles estavam enfraquecendo por falta do conhecimento.
Aqueles astrólogos, aqueles caldeus e magos que eram tão evidenciados na corte de Nabucodonosor, agora estavam ameaçados de morte. Cessou-lhes a força, porque faltou-lhes a sabedoria. Não havia mais para eles o poder. Eu e você só temos condições de mantermos o poder que nós temos por causa do nosso conhecimento, por causa da nossa sabedoria. E qual é o nome da sabedoria? Diz Salomão em Provérbios: em ti reside todos os mistérios, diz Paulo, da sabedoria. Cristo, a minha sabedoria e a sua sabedoria. Sem conhecimento não tem força, sem conhecimento não tem poder. Pode existir inteligência, pode existir informação, mas se não houver conhecimento, a palavra conhecer, que vem de entranhas, de intimidade. As escrituras por várias vezes, e conheceu fulano a fulana, ou seja, intimidade, relacionamento sexual. O conhecimento, ele não fala de informações. O conhecimento, ele não fala de uma adesão, de uma informação superficial. O conhecimento é aquilo que entra dentro de você e faz parte da sua essência. Ele vence a sua natureza, ele vence a sua personalidade, ele vence o seu caos, ele vence as suas feridas, e você é forte o suficiente para colocar em prática o que você tem aprendido. Como Pedro escreve: não sejais ouvintes esquecidíssimos, mas aplicai-vos a palavra, praticai a palavra. O que nós precisamos entender: Cristo vence Satanás no deserto por meio da palavra. Diz Pedro: a palavra na boca de Deus teve o poder de criar todas as coisas. A palavra na minha vida, a palavra na sua vida, é o poder e a sabedoria que nós precisamos para nos livrar, para nos preservar, para nos proteger, para conhecermos e para entrarmos nessas situações que são proibidas aos seres humanos comuns. A pessoa que tem a sabedoria unida à força, ela olha para uma situação, a informação vem até ela, de uma forma negativa às vezes, e ela combate aquela informação, e ela diz: não, não é assim. A pessoa que não é sábia, ela olha para a informação, e ela veste a camisa daquela informação. Ela gera aquela informação, sem analisar, sem examinar, sem lutar contra. Simplesmente ela se deixa vencer por aquilo que está vendo. Ela não consegue trazer um gerenciamento adequado para aquilo que está acontecendo na vida dela. Toda e qualquer situação trará para você informação negativa, trará informações sobre depreciação, trará informação sobre negativismo, trará informação sobre derrotismo. Por quê? Porque Satanás não consegue me vencer nem te vencer. A única maneira que ele consegue vantagens é fazer com que você acredite na derrota. É fazer com que você acredite que Deus está passeando, que Deus não está de olho em você, que Deus não vai fazer a obra, que está demorando muito. Se ele fizer você acreditar no seu derrotismo, ele já fez com que você saísse do lugar de ser abençoado e entrou por um sistema de destruição, ausência de fé, incredulidade, nulidade. Satanás trabalha de diversas maneiras para fazer com que nós acreditemos. E qual é a maneira que ele usa? A Bíblia diz assim que Nabucodonosor disse: vocês vão morrer. E a sentença era para todos da escola, todos os formandos que haviam se formado, que estavam estudando. Já que esses homens não servem para me dizer o que aconteceu no meu sono, eu não os quero perto de mim. Pois é. Aí eu penso com você, junto com você, sobre homens que chamam a atenção de Deus. Isso o Senhor tem falado muito conosco. Se você fosse analisar a fundo, pasmem vocês, dentro da igreja existem muitas pessoas que são pretensos ao suicídio. Elas não se suicidam literalmente, mas se abandonaram. Quando você olha para Gideão, você vê bem claro em Juízes
Gideão queria salvar-se dos midianitas. Quando você olha aqui, você vê, Daniel queria salvar-se. Quando você olha para um crente, para um filho de Deus, se entregando a uma doença, se entregando a uma situação, se entregando a um caos, sem lutar, sem ferramenta, com todos os recursos do universo, físicos, humanos e espirituais, à sua disposição, mas simplesmente ele se entrega, você olha e diz, é um pretenso suicida. Por quê? Porque não existe nele. Eu fico pensando uma coisa. Jesus morreu em vão? Para alguns? Não sei. Porque Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus morreu para que nós tivéssemos uma qualidade positiva de vida. Para que nós fôssemos lutadores. Para que nós fôssemos perseverantes. Para que nós nos amássemos. É o segundo mandamento. Ama-te a ti mesmo. Por isso você vai conseguir amar o seu próximo. Para que nós fôssemos pessoas que nos levassem para frente, que nos lançassem para frente, mas nós somos, às vezes, os piores amigos que nós temos. Nós somos os nossos piores conselheiros. Nós somos os nossos piores. Os piores. A gente não se ajuda, a gente não se aconselha, a gente não se livra, a gente parece avestruz. Tudo vai engolindo a grosso modo, sem refinar, sem administrar, sem analisar, tudo. E a sabedoria é o contrário disso. A sabedoria faz com que você observe com os olhos do Espírito. A sabedoria faz com que você entenda que você tem poder suficiente para negar aquilo, para recusar aquilo e para não aceitar, não permitir-se embrenhar-se por caminhos que te levarão à destruição. Porque o que Satanás aproveita com seus sentimentos descontrolados, seu medo, sua insegurança, seu pavor, sua incredulidade. A Bíblia diz assim que a ordem foi para matar. Versículo 14, Daniel com muito cuidado, chega para o chefe e diz assim, escuta, o que está acontecendo? Dá para contar para mim? Então Daniel falou avisada e prudentemente Arioque, o chefe deles, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, com muito cuidado, com muito respeito, com muita cautela, um moço de Deus que não usurpava o que tinha. Vou falar com esse homem de qualquer jeito, porque Deus vai me... Não é assim os crentes fazem? Eu vou fazer, Deus vai me guardar, Deus, mas isso aqui não está dentro do... 15. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel, essa é a situação. O rei teve um sonho, ninguém consegue descobrir o que o rei sonhou, ninguém consegue dar a interpretação, então o rei mandou matar todo mundo e você está no meio. Daniel falou, oh Deus, ainda bem que vai acabar meu sofrimento. Ou então, oh Senhor, se essa é a sua vontade, que assim seja. Você consegue discernir entre a vontade de Deus e as artimanhas malignas? Pois é. É a mesma coisa que você não souber a direita e a esquerda. Pior ainda. Existem pessoas que as coisas que são de Deus atribuem a Satanás. E as coisas que são de Satanás, eles atribuem a Deus. Daniel sabia que Deus não o queria morto. Você precisa saber coisas bem rudimentares sobre a sua vida, para que você possa discernir entre a vontade de Deus e o que o diabo está fazendo com a sua vida. Por exemplo, Deus quer que você esteja bem. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você tenha progresso. Deus quer que você sonhe. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja bom. Coisas muito básicas e rudimentares que vai dar para você a direção sobre o que é de Deus e não. Daniel sabia que Deus não o queria morto. Respaldado nesse conhecimento, é lógico que ele teria que lutar contra. Você tem lutado contra as sentenças do inimigo.
Daniel podia ter orado e dito assim: Senhor, se é da tua vontade que eu fique vivo, me proteja, me esconda, faz com que o rei, diga ao rei lá, Senhor, como é que é a mesma oração dos crentes, tudo ultrapassando situações, pulando etapas, faça com que o rei, diga lá o coração do rei: Daniel não, Daniel não, Daniel não, vai lá, Senhor, Daniel, vou lembrar, Misael, Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque, Abednego também não, Senhor, vai lá, Senhor, vai lá, Senhor, vai lá. Foi isso que ele orou? Não. Ninguém consegue saber? Senhor, mostra para mim, fala para mim. A Bíblia diz assim que nós oramos errado, por isso que nós não alcançamos a nossa oração. As nossas orações são basicamente: me poupe, me deixe na preguiça, eu quero sombra e água fresca, e faz tudo por mim, faz todo o resto. Esses são os maiores objetivos da nossa oração. Que Deus vá, molde, fabrique, faça, convença e trabalhe, e nós fiquemos de braços cruzados. Essa é a nossa oração. Daniel podia ser um crente contemporâneo agora dessa época e podia ter: ó, meninos, vamos orar e vamos pedir para Deus nos poupar, assim como poupou Moisés. Vamos orar. Nós temos orado para a batalha, para guerrear, para enfrentar, para conhecer, para fazer a diferença, ou temos orado: ó Senhor, faz alguma coisa aí. Que alguma coisa? Que termo indefinido é esse? Faz alguma coisa. A Bíblia diz assim no versículo de número 16: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel foi firme e objetivo e disse: dá um tempo que eu vou trazer a interpretação. Não mate ninguém por enquanto. Olhe para o seu irmão e diga: assuma responsabilidades. Ele não teve uma interpretação momentânea. Quando Arioque disse para ele, ele poderia ter dito assim: recebi, já sei. Ele sabia que precisava pleitear, que era uma batalha espiritual, que precisava de tempo. Ele estava iniciando nas regiões celestiais, iniciando nessa nova etapa da sua vida de conhecer o sobrenatural. Ele sabia que precisava de tempo. Tempo que muitas vezes nós não respeitamos. Tempo que muitas vezes não agimos adequadamente. Queremos para ontem. Você queria para ontem? Então por que você não mudou anteontem? Tão simples. Pastor, eu sou uma pessoa que eu quero para ontem. Mudasse anteontem. Aí você podia querer para ontem. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo. Precisamos aprender a respeitar o trabalhar de Deus. Daniel disse: me dá um tempo. Por quê? Porque esse assunto requer dedicação. Esse assunto requer que eu entre em oração, que eu busque de Deus. Ele podia ter dito: rei, que hora que é agora? Daqui a 15 minutos eu estou aqui com a resposta. Ele fez isso, ele diz: não, me dá um tempo. Indefinido, me dá um tempo. Não mate ninguém, mas eu vou trazer a resposta. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E a Bíblia diz assim, no versículo 17... então Daniel foi para sua casa. Jesus diz assim: quando entrares na sua casa, é sobre isso também que eu quero hoje fazer uma proposta para vocês. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, fala com o seu pai, e o seu pai que te vê em secreto. Ele entra em casa e ele vai orar. A Bíblia diz assim: e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Você tem companheiro de oração? É bom ter. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, divida a sua culpa uns aos outros. Você precisa ter companheiros de oração. Pastor, não vem com essa ladainha, não vai. Faça amigos, faça irmãos, tenha companheiro de oração. Vamos lá. 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. Diga assim: para não perecer. O que você está fazendo para não perecer com os demais?
Existe gente que está perecendo, casamento que está ruindo, situações que estão falindo. O que você está fazendo para não perecer junto com os demais? Tão errado atribuir a Deus aquilo que é você quem tem que fazer. Ô, gente, vão dormir, vão descansar. Se Deus quiser mostrar, Ele mostra. Se Deus não quiser mostrar, isso é com Deus, isso é com Deus. Não, ele foi batalhar em oração e pedir a Deus: Senhor, nos mostra, Senhor, fala conosco, Senhor, nos revele, Senhor, nós queremos que essa sentença de morte seja quebrada, que essa sentença de destruição seja desfeita. A palavra do Senhor diz assim em Salmos e repete em Provérbios: aquele que ouve maldição e não denuncia, odeia a própria alma. Ou seja, você sabe de algo que está levantado contra você, você sabe de algo que está assolando a sua vida, e você não denuncia, você não vai contra, você não faz nada, fica de braços cruzados dizendo: ah, Deus, o que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. É igual aqueles crentes que dizem assim: e aí? Você fala, aí ele fala: está na mão de Deus. Quando o crente fala: está na mão de Deus, ele está falando: eu sou um responsável, sou um preguiçoso, não quero saber de nada, e se Deus não fizer, então você é murmurador. É o que acontece com muitos cristãos, que não assumem funções, nem os seus papéis, dentro de situações que estão apelando, chorando e clamando por eles. Daniel não queria perecer com todos os magos da Babilônia. Por quê? Porque ele sabia que esse assunto era um assunto que Deus, só Deus podia. Então ele tinha que batalhar, e a oração é um meio de batalha. Nós vamos estudar mais para frente, quando Etíoco Epifânio captura o sacrifício contínuo de Israel. O sacrifício contínuo são as nossas orações. Satanás tem roubado as nossas orações, tem tirado tempo das nossas orações. Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia, e aqui ele acrescentou mais, e ele não parou de orar certamente, de jejuar, enquanto Deus não lhe revelou. Ele podia ter deixado se dominar pela tristeza do cativeiro. Não tinha família, não tinha pai, não tinha irmão, não tinha ninguém. Ele podia ter deixado levar pela situação que o cercava, mas ele queria viver. Por quê? Qual era a razão que Daniel tinha para viver? Ele não tinha filhos, ele não tinha família. Ele era servo do rei. Tudo que ele fazia era para o governo babilônico. Daniel tinha uma razão para viver, só uma. Ser útil a Deus. Essa é a razão maior que deve perpetuar na minha vida e na sua vida. Servi-lo, amá-lo, adorá-lo, obedecê-lo, agradá-lo. Ele não tinha filho, ele não tinha família, ele não tinha trabalho que pudesse particular. Ele servia o rei, ele tinha uma razão para viver. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quais são as razões que você tem para viver? Alguns dizem: meus filhos são pequenos, criar meus filhos, trabalhar. A razão de Daniel era servir o Senhor e ser útil. Quando Satanás entra para destruir sua vida, ele se depara com uma grande muralha intransponível, chamado amor próprio. Ou não. Você se ama? Eu não estou falando se você cuida de seus cabelos, eu não estou falando se você cuida do seu corpo, se você anda bem vestido, se suas roupas são caras, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando se você vê a sua utilidade na terra, de fazer o reino de Deus governar, de fazer as coisas acontecerem da maneira correta, de não permitir que as trevas vençam, de não permitir que as trevas estejam impregnadas na sua vida. Tem crente que está vendo o inimigo entrando pela porta da frente, por meio do roubo, morte, destruição, ansiedade, enfermidade, dor, angústia, e ele não está fazendo nada. Por quê? Porque ele se sente um refém? Não sei. Porque ele se sente à mercê? Também não sei. Porque ele se sente impotente? Também ainda não sei. Eu só sei o que Deus tem para nós e o que Ele quer de cada um de nós. Que quando Satanás entre para pleitear conosco, ele se depare com um alto muro, um muro intransponível.
chamado amor próprio, autoestima, onde nós dizemos: eu não vou perecer, eu não vou me render, eu não vou cair, eu não vou prostrar, eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou agir segundo a minha visão, eu não vou agir segundo o que eu gosto, eu preciso fazer alguma coisa. Satanás não pode, se ele não unir a força dele à sua, força de destruição, de desânimo, de desistência, de cansaço. Poder e sabedoria andam juntos. Poder para quê, pastora? Para dizer não, para não aceitar. Qual era o poder que Daniel estava fazendo uso naquele momento? Poder de resistência. E o que está escrito na palavra de Deus: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que nós temos visto são crentes fugindo de desafios, fugindo de problemas, se escondendo, se anulando, se ocultando. E a sabedoria e o conhecimento andam juntos com o poder. A Bíblia diz assim, versículo 19: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Vamos agora olhar a oração que ele fez. Ele agradeceu a Deus por revelar a ele. Ele não era como aqueles 9 leprosos, né? Que Jesus cura e Jesus filha. Onde estão os 9? Só um voltou para agradecer. 20. Falou Daniel dizendo, a oração dele. Daniel era um homem de oração, assim como Sansão. Amém? Você concorda com isso? Daniel era um homem de oração, assim como Sansão? Quando é que você vê uma oração de Sansão escrita na Bíblia? Se não, quando ele pede água na sede, e a última oração dele: Senhor, a última vez me faz forte. Daniel era um homem de oração. Mas as orações dele não se resumiam apenas na petição, mas também no louvor, no agradecimento. Daniel era um homem que, por meio da sua oração de agradecimento, ele atestava a sua confiança e testemunhava sobre Deus. Ele diz assim, versículo 20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, ou seja, falem bem de Deus. Você tem falado bem de Deus? Pastora, Deus precisa que eu fale bem dele? Que isso? Não, você precisa falar bem dele. Quando você bendiz o Senhor, sua alma se alegra, se refrigera, é santificada. Porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Você crê nisso? Quando você está num tempo difícil da sua vida, você gosta muito desse versículo 21, não é verdade? Você acredita que Deus muda os tempos? Amém. Lembra de tempos ruins que você passou? Amém? Você está vivendo num bom tempo ou está vivendo num tempo ruim? Ele muda os tempos. E ele muda as estações. Ou seja, você está na primavera, outono, inverno, verão. Depois, primavera, outono, inverno, verão. Daniel estava vivendo uma pequena primavera. Só que ele viveu outros verões, outros invernos, outros outonos. Porque o Deus que ele servia é o Deus que muda as estações. E ele dizia assim, e muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. De Deus vem o conhecimento, de Deus vem a sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo sabedoria? Deus me dá sabedoria, Deus me dá discernimento, Deus me dá conhecimento, me faz enxergar além. Deus me faz olhar o que os seres humanos comuns não enxergam. Deus, nós estamos vivendo num tempo de engano, de engodo, onde Satanás está com as suas miríades sobre todas as situações. Deus, abre os meus olhos. Deus, eu quero sabedoria, ou seja, eu quero pôr em prática, ser forte o suficiente para praticar aquilo que eu tenho sabido, aquilo que eu tenho aprendido. Deus, me dá sabedoria, eu não quero ser uma pessoa tola, eu não quero pôr os pés pelas mãos, eu não quero ser traído pelo meu desejo, fazer o que eu gosto, sendo que eu gosto é o meu fim. Eu não quero fazer o que eu quero, sendo que eu quero é a minha sentença de destruição. Eu não quero fazer isso. Deus me dá sabedoria. Deus me faz pensar
e não sentir, o coração do sábio está à sua direita, o do tolo à sua esquerda. Ou seja, os sábios pensam, os tolos sentem. Você é sábio ou tolo? O tolo sente. O sábio pensa, analisa, pondera, atesta, compara. O sábio pensa, o sábio ora. Ele diz: de Deus é a sabedoria, é a força. O que Satanás não quer que a igreja possua é sabedoria unida com poder, porque o conhecimento traz o poder, o conhecimento traz a sabedoria. Aí ele diz assim, versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força. Daniel reconhece que Deus deu a ele sabedoria, que é o conhecimento do sobrenatural. Eu e você também temos o conhecimento do sobrenatural. E a força para não aceitar sentença, para chegar no rei e dizer: eu vou trazer a resposta, para assumir responsabilidades. E ele diz assim: agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Eu quero que você vá rapidamente comigo em João 16. João, Evangelho de João, capítulo 16. Jesus falando sobre o Espírito Santo, que é aquele que nos dá sabedoria e força. João, capítulo 16. Versículo de número 13 e 14. Satanás trabalha acirradamente para que nós não conheçamos Deus, não conheçamos a palavra e não apliquemos o conhecimento à nossa história. Aprenda, aplique. Aprenda, aplique. Pastora, qual é o prejuízo de conhecimento armazenado? Você sabe? Quando você aprende e não pratica, qual é a doença que você desenvolve? Você desenvolve a cauterização do raciocínio. Você começa a ficar impotente. Você armazena conhecimento e não pratica. Você não consegue ter sabedoria. O que você vai desenvolver? Uma doença chamada cauterização do raciocínio. Ou seja, você vai fazer coisas, você vai agir e pouco a pouco, porque você armazenou conhecimento e não praticou, você vai perder a noção do errado, você vai perder a noção de você vai perder a sensibilidade e os sentidos quanto àquilo que você vive, quanto àquilo que você peca, aquilo que você erra, os seus deslizes. Tem muita gente com o seu racional cauterizado. Eles não conseguem mais enxergar seus próprios erros, suas próprias mazelas. Crente velho de igreja, cauterizado racionalmente, porque armazenou conhecimento e não praticou. Então você corre risco, eu corro risco. Se eu conhecer e não praticar, meu racional fica cauterizado. E eu vou perder a sensibilidade, vou perder o discernimento de olhar para mim, de me analisar, de me observar, de aplicar a Escritura dentro daquilo que eu preciso. João capítulo 16, versículo 13. Graças a Deus ele veio. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, muito obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo, ele vos guiará em toda a... Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de... Pegará as palavras proféticas e transmudará, explicará. Pegará situações e explicará. O Espírito Santo senta com você e fala assim: deixa eu explicar esse problema para você. Aos olhos de Deus, à luz da palavra. Para de ficar ouvindo segundo. Para de ficar colocando as suas objeções, os seus quadros conclusivos. O Espírito Santo foi nos enviado para nos anunciar aquilo que há de vir, como Deus fez com Daniel, aquilo que estava na mente do rei, no sonho do rei, e aquilo que ia acontecer com a política da Babilônia. O Espírito Santo foi nos enviado para que tenhamos conhecimento amplo. E ele não fala de si mesmo, ele fala daquilo que Cristo manda com que ele diga para cada um de nós.
Vem aqui, deixa eu falar de você para você. Deixa eu falar como é que você está. Você tem tido essas conversas com o Espírito Santo de Deus? E Jesus continua dizendo assim: e ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de... Uma das características do Espírito Santo é falar conosco, é nos convencer, é anunciar, é pregar para nós e falar conosco. Sabedoria e poder. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. E veio do céu um som veemente e impetuoso, como um som de um vento. E foram repartidas sobre eles línguas como de fogo. E começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Os apóstolos receberam poder. Joel diz a todo aquele que crê: o Espírito Santo é o que eu preciso e o que você precisa. Não podemos desdenhar de tamanho poder e autoridade que o Senhor tem nos dado. Ele nos deu autoridade e poder por meio do Espírito Santo. Mantenha esse convívio com Ele, esse contato com Ele. Busque o Espírito Santo de Deus. Ele não é uma energia, Ele não é uma força, Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele se entristece. Ele é Deus. De 0 a 10, qual é a sua amizade com o Espírito Santo? Dá uma nota aí bem particular para você. Pois ele é o recurso que o Senhor te deu para que você chegue até o fim. É o recurso de sabedoria e o recurso de poder. Ele diz: eu vos dou poder a pisar a cabeça de escorpiões e de serpentes, falando do Espírito Santo que nós haveríamos de receber. Ele nos dá poder para estarmos acima de todo principado, de toda potestade, com autoridade, com força, com sabedoria. O que adianta um guerreiro forte sem sabedoria? Sansão. Sem sabedoria nenhuma. Terminou cego, fazendo um trabalho de jumento. Às vezes você quer ser tão forte, tão absoluto, tão grande, mas sem conhecimento. Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, nós queremos te pedir perdão por todas as atrocidades que temos feito na nossa alma, por todos os erros que nós temos cometido conosco, Deus. Senhor, nós precisamos nos levantar e nos posicionarmos com sabedoria e força. Deus, nos dê sabedoria. Tua palavra diz: quem tem falta de sabedoria, pede a Deus que Ele dá liberalmente. Deus, eu te peço, dá-me sabedoria, dá sabedoria ao teu povo, Pai. Dai-nos discernimento, dai-nos força, dai-nos poder, Pai. Dai-nos mais do teu Espírito Santo, para que possamos nos levantar contra toda a hoste da maldade, contra todo principado, toda potestade que quer, Senhor, decidir como iremos viver, Deus. Nós rejeitamos toda seta maligna, nós rejeitamos todo dardo inflamado, nós rejeitamos, ó Deus, tudo aquilo que é levantado contra a nossa vida. Nós denunciamos agora toda insegurança, todo medo, ó Deus, em nome de Jesus, todo engano. Eu quero que você comece a denunciar agora todas as artimanhas que pelos olhos espirituais você tem visto que tem se levantado contra você. Toda peste, toda praga, todo espírito de enfermidade, toda situação onde Satanás tem tentado fazer a sua alma de refém, fazer com que você tenha medo, com que você sucumba, com que você ceda, em nome de Jesus Cristo, repreenda agora. Deus, nós repreendemos todo levante do inimigo, tudo aquilo que ele tenta levantar na mente, Deus, tudo aquilo que ele tenta levantar no coração. Ele vai justamente nas nossas fraquezas, ele conhece as nossas fraquezas, Deus. Por isso nós te pedimos, ó Espírito Santo, entra diante do Pai, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, e interceda pelas nossas fraquezas, Deus. Não permita que Satanás capture as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas culpas, as nossas situações emocionais mal resolvidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós nesta noite, e que o Senhor venha despertar-nos, Pai, para que haja em nós sabedoria,
sabedoria, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido, para que a nossa vida seja um campo de reconstrução, seja um campo de lavoura, onde lançaremos sementes abençoadas, seja uma construção onde edifícios serão levantados. Deus, ó Deus, tire todo o engessamento da alma, tire todo o engessamento do espírito, tire todo o engessamento do corpo, todo aquele que está maniatado, paralisado por espíritos malignos, que não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue melhorar, não consegue ter mudanças pequenas, mas que são expressivas no caráter da vida. Deus, liberta o teu povo de todo o cativeiro maligno. Aquela sentença não maniatou Daniel, mesmo quando ele chegou na Babilônia, todas as iguarias não maniatou, não decidiu por ele. Daniel decidiu não perecer junto com os outros. Eu decido não perecer, o teu povo decide não perecer, Pai. Grande parte da tua igreja, ó Deus, denominada igreja, Pai, está perecendo, não a igreja noiva, mas a igreja denominação, perecendo porque tem faltado sabedoria, porque tem faltado conhecimento, porque tem faltado essa regimentação no teu exército, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos perecer como as 5 virgens nécias, nós não queremos perecer como aqueles convidados comprometidos com o campo, com o trabalho, com as conquistas, com a família. Nós queremos salvar-nos, Deus. Por isso nós te pedimos, revista-nos com teu poder, revista-nos com teu poder, revista-nos com teu poder, Pai. Faz-nos sábios, dai-nos sabedoria, abençoa a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que têm dificuldade de aprendizado, porque a sua mente está contaminada por emoções, Deus sara, santifica, coloca paz no espírito, a paz na alma. Dai-nos sabedoria e força, Pai. São ferramentas imprescindíveis na nossa vitória nessa terra, são ferramentas imprescindíveis, Deus, para que possamos ser vitoriosos. Eu quero que você, assentado mesmo, diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu preciso me levantar contra toda sentença levantada contra a minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, e eu resisto por meio das atividades que eu irei ter: oração, clamor, discernimento, busca. Todas as artimanhas de Satanás, toda praga, toda ferrugem, toda peste, todo dardo, todo laço, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo da minha vida, e não haverá sentenças contrárias que prevalecerão contra a minha história, porque eu declaro que o meu Deus é um Deus de misericórdia, e que abrirá os meus olhos e me dará o caminho, vai me direcionar para que a minha vida seja abençoada e salva, em nome de Jesus.